Para quem está conosco no YouTube, bom, vamos lá. Eu imagino que vocês dois ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o primeiro episódio, mas a polêmica em torno da Janja, né, Josias? E o cuidado, né, que todos os analistas políticos têm que fazer, porque tudo acaba caindo nesse lugar. Ah, é um machismo contra ela, misoginia, mas há questões que devem ser apontadas, né, de qual é o objetivo e como é que tem sido a atuação dela. Vocês também, nas apurações que vocês fazem no entorno do presidente Lula, há aí muitas reclamações em relação ao papel de Janja, né? É verdade, eu ouvi sim Você hoje de ouviu manhã, já? ouvi, achei Ah, muito interessante, tem muita coisa já se sabia, mas o conjunto dá uma ideia geral, que evidentemente será complementada em episódios posteriores e tal, mas é muito interessante e rica. Se você, numa visão distanciada da política, você poderia considerar que é uma bela história de amor. Uma militante do PT que se enamora do líder máximo do partido, Janja, Lula, extremos ali aparentemente inatingíveis, eles se encontram e disso resulta um amor que se casaram, né? Conheceram-se antes da prisão do Lula, estreitaram relações durante a prisão, aqueles vários subterfúgios para que ela pudesse vê-lo, para mandar as cartas, tudo aquilo, né? Agora, diante da eleição do Lula, a volta do Lula ao Palácio, isso ganha uma outra dimensão, né, Fabiola? E, mal comparando, a posição da primeira-dama é como um jarro transparente, ela vai mudando de cor conforme o conteúdo que é sim. despejado dentro desse jarro, né? E quando ela chegou, era uma novidade. Hoje, a coloração ali é meio furta-cor, está cambiando conforme. Estamos voltando, não? Estamos voltando agora. De volta com o pessoal da TV. E o Josias está fazendo uma análise aqui do podcast que ele já ouviu. E claro que tudo, esse podcast da Janja, a gente estava finalizando os últimos capítulos ali, o texto primeiro e as apurações, quando veio o G20, né? Que é o auge de Janja. A gente vai ter um capítulo específico, claro, sobre a atuação dela no G20, no qual ela xinga, né, o Elon Musk, fuck you, Elon Musk, e o quanto isso trouxe ali de repercussão. Isso mostra bem o papel dela, a força que ela tem ao lado do presidente Lula. E isso é o que a gente tenta contar. E claro, o podcast tem o objetivo de traçar um perfil dela. Então tem algumas novidades, coisas que a gente ainda não sabia, e outras coisas que são mais saborosas de podcast, que é gostoso de ouvir, né? Você gosta, Thales, de ouvir podcast? Tá falhando o som dele pra mim. Vai, agora vai. Opa! Cadê a sua voz, Thales? Voz do Thales, não estou te ouvindo. Você. Vai, o Josias falou que já ouviu o podcast e gostou, né? Ah, consegui voltar. Cuiva. Olha, eu ouvi parte, eu não consegui ouvir todo, porque aí entrou. Começou o programa. Não, e entrou uma matéria no meio, uma apuração no meio, e me atrapalhou. Aí eu tive que parar. Mas o que ocorre é o seguinte: eu acho que a Janja, eu vejo a Janja e lembro muito da dona Ruth Cardoso. A dona Ruth Cardoso foi muito criticada, muito criticada. Eu participei da cobertura do governo Fernando Henrique. Ela teve um problema com Antônio Carlos Magalhães, que era o maior cacique da política na época, o chefão do PFL. Ela criticou o Antônio Carlos Magalhães e o próprio Fernando Henrique Cardoso teve que vir a público e dizer foi uma colocação infeliz e repreender a dona Ruth. Mas eles tinham posições bem diferentes, a dona Ruth e o Antônio Carlos Magalhães. Né? Então, há esse problema. As primeiras damas é, causam esse tipo de aresta com pessoas dentro do governo, inclusive. O Antônio Carlos Magalhães era poderosíssimo no governo, é, com pessoas dentro do governo, mas elas têm a sua importância. Aquela frase que o Lula disse ao encontrá-la pela primeira vez lá na prisão, quer dizer que eu tenho uma nova advogada? É verdade. Eu sou casado há 40 e poucos anos. Se alguém vier bater em mim, minha mulher vira um bicho. É uma advogada minha. E as primeiras damas são advogadas do presidente. Elas se sentem advogadas do presidente. Elas se sentem defendendo o presidente. É claro que isso cria arestas e, às vezes, problemas.
porque elas não são, têm poder, o poder de falar no ouvido do príncipe, como diria o Maquiavel, tem o poder de falar no ouvido do príncipe, mas elas não têm, não foram eleitas. Só que algumas é, são mais úteis do que outras. O caso de uma primeira-dama antropóloga ou uma primeira-dama socióloga, como a Janja, tem sua função. Isso é inevitável. É inevitável. Eu não critico tanto a atuação. Acho que cabe ao presidente, como coube ao Fernando Henrique Cardoso, e como coube ao Lula agora no G20, que disse que não era hora de se criticar o Trump, cabe ao presidente, de vez em quando, colocar limites na atuação pública. Mas é inevitável que tenha essa atuação pública. Não vejo com esse problema todo que a maioria dos críticos vem. O Tem uma fato. observação. Vai. Eu não sei se a gente vai comercial, se não vai comercial, mas quando Pode puder, deixar isso comigo. Eu quero que vocês fiquem sempre à vontade. Eu tenho essa obrigação, vocês não. Fiquem à vontade. Pode falar, Josias. Não, eu acho o seguinte, a Janja, ela disse antes da posse do Lula que ela queria ressignificar esta atribuição de primeira-dama, esse cargo, essa função, porque não tem um cargo oficial. E o problema da ressignificação é que ela precisa deixar a coisa mais clara, né? Ela precisa levar em conta que ninguém adquire poder e significado apenas por ser mulher do presidente. Agora, no podcast, alguém menciona, se não me engano, aquele fundador do PT lá no Paraná, que cedeu a casa para pessoas que iam à prisão, visitar o Lula para estar com ele, cedeu a casa, inclusive, quando o Lula saiu da cadeia, para que ele se encontrasse com a Janja com alguma privacidade, tudo isso. Alguém disse, creio que foi ele, durante o podcast, que não se pode impedir que uma mulher tenha influência sobre o seu marido. Então a Janja é uma esposa, como outra qualquer, não é? Mas mesmo neste papel, que ela poderia ter um papel influente sobre o Lula para modernizar o Lula é um personagem, é um senhor já de idade, e algumas coisas ele precisa realmente evoluir, mas mesmo nisso, acho que ela não atingiu o objetivo dela. Nós soubemos daquele episódio, por exemplo, envolvendo a ministra Aniele Franco, que foi importunada pelo colega de ministério, Silvio Almeida, e a Janja soube antes. E nem por isso o governo tomou atitude, nem por isso o governo afastou o Silvio Almeida. Só afastou o Silvio Almeida quando o caso virou escândalo no noticiário. Então, ali, ela não teve força para influir o seu marido de forma adequada. Quando o Lula trocou mulheres, dispensou mulheres do ministério para entregar para o Centrão, ela que sempre defendeu mulheres, ou que dizia que defendia mulheres, que defenderia mulheres, ela não foi capaz de influir o seu marido a ponto de evitar que ele expurgasse uma medalhista olímpica como a Ana Moser, preparada para o cargo de Ministério ministra dos Esportes, entregou lá para um tal de Fufuca, que é campeão em fisiologismo. Quando foi para trocar a ministra Rosa Weber, aposentada, ela não teve força para convencer o seu marido a colocar uma outra mulher no Supremo, só havia duas, hoje há uma. Então, mesmo este papel que ela dizia que exerceria, não está exercendo. Poderia ser um papel benfazejo, né? Então, acho que ela deixa a desejar naquilo que ela poderia ter relevância, influir no seu marido para que tomasse posições mais contemporâneas em relação às mulheres, e ela mete os pés pelas mãos quando xinga um bilionário que vai ter um posto chave no governo do Donald Trump. Então, ela tenta ser mais do que é, quando não poderia ser, e ela é menos do que deveria ser, quando poderia influenciar o seu marido para tomar decisões mais adequadas, Fabiola.